A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta A Igreja no Mundo, abril de 2021. A seguir, a parceria da Igreja com a Black 14 Philanthropy cura feridas do passado e traz esperança para o presente. Diante de incêndios, furacões e outros desastres, o programa Mãos que Ajudam da Igreja reconstrói comunidades aflitas. Mas primeiro, consolo físico, emocional e espiritual. A resposta da Igreja à Covid-19 continua a levar paz e cura para o mundo. Enquanto o mundo continua lutando contra a pandemia do coronavírus, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias se dedica a suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais do mundo. Em novembro, o líder mundial da Igreja, Russell M. Nelson, deixou uma mensagem sobre o poder da gratidão na vida dos que sofrem. Não importa nossa situação, mostrar gratidão por nossos privilégios é uma receita espiritual de ação rápida e duradoura. Em sua mensagem, o presidente Nelson convidou o mundo a transformar a mídia social em um diário de gratidão pessoal e pediu às pessoas que orassem em meio aos tumultos pessoais e civis. Os serviços humanitários da Igreja, o braço humanitário da Igreja, anunciaram sua maior doação feita a uma organização, em apoio aos esforços da Unicef para proteger as crianças durante a pandemia. Temos o prazer de doar $20 milhões à Unicef para apoiar o projeto global COVAX, que visa fornecer 2 bilhões de doses de vacina contra a Covid-19 a populações vulneráveis e a profissionais de saúde em mais de 90 países em desenvolvimento. Dias após um comunicado à imprensa, o bispo-presidente Gerald José entregou à Unicef um vídeo de agradecimento explicando a importância fundamental da necessidade e parceria. Como membros de uma comunidade global, temos no coração a esperança de não apenas superar a pandemia, mas de ver um futuro melhor para todas as crianças, seus pais e sua família. Esse futuro se torna real à medida que seguimos o exemplo de Jesus Cristo, amando o nosso próximo e ajudando os necessitados. Essa doação é um acréscimo a mais de 1.000 outros projetos de auxílio contra a Covid-19 que a Igreja e seus membros apoiaram em 152 países e representa uma pequena parte dos esforços contínuos e futuros para aliviar o sofrimento no mundo. O bispo José também agradeceu aos membros e à Unicef. Somos gratos aos membros de nossa Igreja e amigos que tornaram essa doação possível, por meio de suas generosas contribuições à ajuda humanitária da Igreja. Também expressamos gratidão à equipe e organização da Unicef. Vocês têm feito muito para cuidar das crianças e das famílias e para atender às suas necessidades básicas e realizar seu potencial. De acordo com as diretrizes das autoridades de saúde locais e como parte de seu apoio às imunizações e vacinações, a primeira presidência da Igreja, com alguns membros do Quórum dos 12 Apóstolos e seus cônjuges, receberam a vacina contra a Covid-19 em janeiro. Em uma declaração, a primeira presidência exortou os membros da Igreja a ajudar a conter a pandemia, protegendo a si próprios e a outras pessoas por meio da imunização. Declarou ainda que os indivíduos são responsáveis por tomar suas próprias decisões sobre a vacinação. O chamado para alimentar os famintos sempre foi um encargo de Jesus Cristo e de sua Igreja. Mas desde a pandemia da Covid-19, o número de pessoas que precisam de alimentos aumentou muito. Durante uma visita a Nova York em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, anunciou que a Igreja doaria alimentos para 200 projetos em mais de 50 cidades, marcando o aniversário de 200 anos da primeira vez em que Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo, apareceram a Joseph Smith, um evento conhecido como a Primeira Visão. Fomos abençoados pelo Senhor, pela generosidade dos membros da Igreja e pudemos, assim, ajudar em uma grande causa humanitária em um ano e uma situação cruciais que nenhum de nós previa.
Como parte da comemoração, mais de 35 caminhões de alimentos e mercadorias foram enviados do armazém central do bispo em Salt Lake City, Utah, para Nova York. Recebemos cerca de 135 contribuições para bancos de alimentos da área, devido à grande carência e a tudo o que está ocorrendo neste momento. É como se o senhor soubesse de antemão que haveria uma necessidade e proveu uma oportunidade para suprir essa necessidade. Durante a pandemia, o Emeryville Citizens Assistance Program, ou ECAP, de Oakland, Califórnia, tem ajudado diariamente pessoas carentes. Já estávamos atendendo muita gente. Com a Covid, as filas aumentaram. E, recentemente, Miller diz que recebeu um convite especial da Igreja de Jesus Cristo para se unir a voluntários santos dos últimos dias, membros de outras religiões e organizações comunitárias no estacionamento do Templo de Oakland, Califórnia, para ajudar a descarregar, transportar e distribuir 36 toneladas de alimentos doados pelo programa do Departamento de Agricultura Farmers to Families Food Box. Obrigada. Para residentes de Oakland e São Francisco. Nós nos reunimos aqui no templo. Convidamos igrejas locais, bancos de alimentos, outros lugares que atendem ao sem-teto e outras pessoas para vir aqui e pegar a comida. E coordenamos toda a logística. Esse é um exemplo de que bem-aventurados são os que fazem acontecer, e não aqueles que somente pregam sobre o que precisa ser feito, mas eles sabem como fazer e praticam o que pregam. Não nos consideramos ECAP e SUD. Somos uma grande família aqui, todos trabalhando juntos para fazer algo e ajudar as pessoas que realmente mais precisam. Da nação Navajo no sudoeste americano, as tribos Shoshone-Bannock na reserva Fort Hall, no sudeste de Idaho, dezenas de caminhões do Departamento de Agricultura entregaram mais de 1.600 toneladas de alimentos frescos para locais onde voluntários santos dos últimos dias estão distribuindo caixas de comida para famílias nativas americanas carentes. Temos cerca de 6 mil membros tribais na reserva de Fort Hall. E vi a maioria das famílias chegando e sendo beneficiadas pela distribuição das caixas de alimentos. Sendo membro da igreja e da tribo Shoshone-Bannock, para mim foi muito importante ver essas duas comunidades unidas para servir e abençoar a vida das pessoas. E isso tocou meu coração. O carro tá cheio, tenha um bom dia. A seguir, Eu tinha o maior cartaz de protesto marchando em frente às reuniões de domingo. Curando as feridas do passado e trazendo esperança no presente, depois de 50 anos, a Igreja e a Black 14 Philanthropy se unem para servir. Esses rótulos representam um esforço colaborativo entre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Black 14 Philanthropy. Há 50 anos em formação, fruto da redenção, do perdão e da cura. Ver milagrosamente como tudo isso aconteceu foi uma das coisas mais incríveis das quais participei. 9 caminhões com mais de 160 toneladas de alimentos foram entregues em cidades dos Estados Unidos poucos dias antes do Dia de Ação de Graças, o feriado do país que comemora a gratidão. Apropriadamente, tudo terminou onde a ideia surgiu. Wilmington, Carolina do Norte, a cidade natal de Mel Hamilton, um membro do Black 14. Mel foi inspirado por um apelo no rádio para ajudar pessoas carentes de comida. Deus se eleva em tudo isso. E então ele me pegou e me disse para fazer isso. E aqui estamos. Mel pediu ajuda para a igreja e então tudo aconteceu. Ele me procurou e disse, "Você pode ajudar?" E eu disse, "Do que você precisa?" A mensagem básica era, "Nos preocupamos muito com vocês, deixe-nos ajudar. Vamos deixar o passado para trás e olhar para o futuro e ver o que podemos fazer." Mas a colaboração entre a igreja e a Black 14 Philanthropy tem suas raízes em uma desavença ocorrida em 1969.
14 jogadores negros do time de futebol americano invicto da Universidade de Wyoming queriam usar braçadeiras pretas no jogo contra a BYU da igreja para protestar contra uma norma da época que não permitia que os negros portassem o sacerdócio. Isso resultou na expulsão deles do time. A decisão causou uma cisão entre os estudantes e os administradores da universidade, uma divisão na comunidade de Laramie e ressentimentos em relação a BYU por décadas. Mas algo que aconteceu em 2005 no Instituto de Religião da Igreja no campus mudou o ponto de vista de Mel e começou a curar as mágoas. Convidamos o Mel para discursar no instituto. Ele disse, não acredito. Protestei aqui no ano em que fui expulso do time de futebol americano. Eu tinha o maior cartaz de protesto que você pode imaginar, marchando em frente às reuniões de domingo. Naquela visita, Mel viu a Associação de Líderes Estudantis Negros e os alunos santos dos últimos dias se unirem na confecção e distribuição de braçadeiras, tradição mantida em memória daqueles 14 jogadores negros. Eu simplesmente desabei a chorar. Eu não acreditava que isso aconteceria. Tive que falar para as pessoas que os membros da igreja eram meus amigos e nunca foram meus inimigos. Mel e sua família foram convidados a visitar a sede da igreja e sua produção e distribuição de alimentos para fins humanitários. Foi muito impressionante a organização e eu não tinha ideia de que eles faziam tudo aquilo, principalmente para prover alimentos às pessoas. Eles também participaram da Conferência Geral e foram apresentados a líderes da igreja como um colega do futebol americano e ex-jogador da BYU e da NFL, Gifford Nielsen, que hoje é a autoridade geral da igreja. As coisas se encaixaram. Então, quando conheci Mel, imediatamente nos demos bem, porque sou quarterback e ele joga na linha de ataque. Deus sabe o que está fazendo e nos colocou juntos e foi instantâneo. Essa amizade recém-descoberta moveu montanhas, montanhas de alimentos, para comunidades muito gratas que passam dificuldades. 39 toneladas de alimentos chegaram à Cathedral Home, à Universidade do Wyoming e à reserva indígena Wind River, lar das tribos Arapaho do Norte e Shoshone do Leste. A entrega dessa comida significa muito. As crianças moram aqui no Cathedral Home de 9 a 12 meses. Então, são 3 refeições por dia durante um ano. Normalmente, distribuímos cerca de 90 a 136 quilos de comida por semana. Então, 9 toneladas de comida vão nos sustentar por muito tempo. Temos uma taxa de desemprego aqui de cerca de 70%. E, infelizmente, há muita pobreza e as famílias de baixa renda realmente vão se beneficiar com isso. A doação de alimentos deu início a uma sinergia positiva entre a igreja e a Black 14 Philanthropy, que já está rendendo dividendos. A parceria já está produzindo camisetas Black 14 como esta, que incluirão o logotipo da BYU e possivelmente o da UW. A renda vai ajudar nos estudos e na alimentação de jovens. Deus trabalha de modos misteriosos. Conheci ótimas pessoas. Tenho um novo rumo na vida para fazer algo mais para ajudar as pessoas. Haverá muitas outras histórias a partir disso. Esse é apenas o começo. Realmente, de uma união milagrosa. Quando voltarmos... Eles transformaram a tragédia em um milagre de amor. De Oregon a Louisiana, de Salt Lake City à nação Navajo. Após o desastre, o programa Mãos que Ajudam provê alimento, abrigo e amor. Em setembro, após grandes danos causados por um vendaval em um desfiladeiro em Utah, a Operação Firewood prestou assistência a uma comunidade carente, a cerca de 480 quilômetros dali. Sim, isso é incrível. Não sei nem como agradecer. Acho que vou chorar. Os ventos de quase 160 quilômetros por hora danificaram casas e propriedades, provocaram cortes de energia e causaram pelo menos uma morte. O que ocorreu há algumas semanas derrubou muitas árvores, cortou linhas de energia. Percorremos o bairro, cortamos árvores para tirá-las do quintal das pessoas. Se puder vir aqui e fazer um bom uso dessa madeira, sou a favor. Em seguida, milhares de voluntários, muitos santos dos últimos dias, atenderam a um primeiro pedido de ajuda de vizinhos e estranhos
em um grande trabalho de limpeza, incluindo as inúmeras árvores destruídas ou muito danificadas. Vendo a notícia do vendaval, os residentes da nação Navajo do sudeste de Utah e líderes comunitários, incluindo Pete Sands, fizeram um segundo pedido de ajuda. Sabe, quando comecei, era só eu saindo e recolhendo lenha sozinho. As pessoas ficaram sabendo e quiseram ajudar. Por causa da pandemia, a maioria das pessoas da reserva Navajo não conseguia coletar lenha. E isso pode não parecer grande coisa para nós, mas para eles é a única fonte de calor e a única maneira de cozinhar. Isso resolveu o que poderia ter sido um desastre horrível para eles. E vai abençoar vidas de maneiras que nem sequer podemos imaginar. Em pouco mais de 3 semanas e com a ajuda de vários parceiros, incluindo a Igreja de Jesus Cristo, o estado de Utah, o governo do condado de Salt Lake e o sistema de saúde Navajo de Utah, entre outros, 80 motoristas de caminhão carregando mais de 1.300 toneladas de madeira estão indo até os nativos americanos de Utah como parte do projeto. Todos os envolvidos estão dispostos a doar liberalmente seu tempo, seus caminhões, o combustível. Simplesmente mostra a generosidade dessa comunidade. Foi uma tragédia ver as árvores tombarem, mas eles foram capazes de transformar isso em um milagre de amor. Um calor que não está apenas na madeira que vai queimar, mas em corações que vão se encher de amor. Vai durar muito tempo. Em 2020 foi a pior temporada de incêndios na costa oeste dos Estados Unidos. Os santos dos últimos dias estão ajudando a reconstruir vidas. No início de setembro, incêndios rapidamente destruíram mais de 2.300 casas em Rogue Valley, perto de Medford, Oregon. Minha família perdeu a casa. Minha mãe perdeu a casa inteira. Vemos tanta devastação aqui. E isso pode realmente nos desanimar. Ao passar por Talent e Phoenix, vemos quarteirão após quarteirão de casas queimadas. Tenho que ter uma casa. A família Gonzalez perdeu sua casa no incêndio. Taylor e Ann Cropper, uma família de santos dos últimos dias com 5 filhos, convidou a família para ficar com eles quando souberam que não tinham para onde ir. Essa é uma maneira muito boa de aliviar um pouco a dor. Você sabe que está realmente fazendo algo significativo na vida de alguém. Os missionários da Missão Oregon Eugene da Igreja de Jesus Cristo se ofereceram como voluntários no local onde um abrigo foi montado para as vítimas do incêndio. Os líderes locais da igreja rapidamente entraram em ação para prestar serviço às suas congregações e vizinhos, embora muitos tenham tido que sair de sua casa. Isso me deu uma visão panorâmica do que há de melhor nas pessoas. Recebemos doações de carros, de dinheiro e até situações de abrigo oferecidas. As pessoas são muito boas. Achei que tivesse uma ideia do que veria. E então, quando passei por aqui, foi muito pior do que eu esperava. O fogo devastou a cidade de Ores, perto da costa do Oregon. Caixas de alimentos foram dadas para quem precisava. Nas caixas para 2 pessoas tinha cereal e massa para panqueca doce. Decidimos que o que realmente precisávamos fazer era levar água e comida aos locais para onde as pessoas estavam voltando. Era o que precisariam. Entreguei 3 pacotes para 3 viúvas que perderam tudo. E as 3 começaram a chorar de gratidão, porque não sabiam o que iam jantar naquela noite. Nós falamos sobre isso e nós lemos sobre sermos firmes e constantes. E eu sou muito grata por contar com o meu testemunho de que há membros da igreja que podem me animar quando estou me sentindo fraca. Regularmente, a cada semana, os missionários trocam suas camisas sociais e gravatas por jeans e camisetas para prestar serviço a uma comunidade que sofre com um lockdown causado pela Covid. Mas durante as primeiras semanas da pandemia, mais de 250 missionários da Missão Califórnia San José ficaram isolados. Estávamos presos no apartamento, nada para fazer. O que realmente os ajudou
foram os projetos de serviço humanitário que fizeram. Começamos a trabalhar em parcerias e ficamos imensamente gratos por excelentes parceiros como o Second Harvest Food Bank e o Santos dos Últimos Dias. Tivemos a oportunidade de vir para cá e começamos a colocar os produtos em caixas. Foi tremendamente benéfico para o espírito, a saúde mental e o bem-estar deles, sair e servir. Somos chamados de banco de alimentos, mas olhando para nossos armazéns e nossos caminhões, é importante reconhecer a enorme escala que temos. A Second Harvest distribui cerca de 6 mil toneladas de alimentos a cada mês, alimento fresco e não perecível, para cerca de 500 mil de pessoas. Sabemos que cada caixa representa uma família, alguém que estamos alimentando. Estamos servindo os filhos de Deus. Nos últimos 10 meses, os missionários excederam 13 mil horas de trabalho voluntário na Second Harvest, mais do que qualquer outra organização. Eu não tenho nem palavras para expressar a gratidão que sentimos. Não teríamos conseguido crescer assim sem esse apoio constante. Toda semana, dezenas de caminhões saem da Second Harvest cheios de alimentos. Isso inclui caixas embaladas por mãos de missionários. O Centro Comunitário Português de San José é um dos locais onde as caixas de mantimentos embaladas pelos missionários são distribuídas e refeições são entregues. E os missionários da igreja estão lá para ajudar. Estamos distribuindo comida, mas também estamos conversando com as pessoas, procurando alegrar o dia delas, espalhar um pouco de positividade, porque está difícil. Os que aceitam essas ofertas e talvez uma palavra gentil, dizem que essa é de fato uma bênção ao tentar sobreviver em tempos tão difíceis. Não precisamos nos preocupar. Temos comida em casa, tenho um filho pequeno de apenas 2 anos e isso ajuda muito. A quase 50 quilômetros a sudeste de San José, os elders e as sisters em Morgan Hill atenderam a outra necessidade importante. Muito bom. Está tudo dobrado. Se não estiver em boas condições, não dou para ninguém. Cecília, com a ajuda do marido Gary, trabalhou muito para servir sua comunidade, oferecendo um banco de alimentos, roupas e muito mais. A carência decorrente da crise da Covid inspirou outro serviço para os ninhos, para as crianças. As aulas são gratuitas, porque essas famílias não têm internet. Para funcionar, seria preciso voluntários qualificados. Os missionários estão conosco há 6 anos. Eles ajudam muito e todos falam espanhol. Essa é a beleza disso. As crianças, a língua nativa delas é basicamente o inglês. E é aí que entramos. Ajudamos os pais a entender mais o inglês e as crianças a entender seu dever de casa. A Diana se sente grata pela ajuda com os deveres de casa dos filhos. Quando eu chego, eles já fizeram a lição de casa e eu gosto disso. O prefeito de Morgan Hill, Rich Constantine, diz que seu coração se alegra ao ver a demonstração de apoio aos necessitados. Oi, Joy. Rich Constantine. Vou te cumprimentar assim. Como somos uma cidade pequena, não temos recursos e realmente contamos com nossa comunidade, especialmente com a Igreja de Jesus Cristo, para ajudar Cecília e outras organizações. Sem essa ajuda, a cidade não estaria prosperando como está agora. Ao todo, os elders e as sisters da Missão San José doaram mais de 25 mil horas em 10 meses. Isso é mais do que 3.100 dias úteis. Essas horas que estão dedicando não são apenas para eles como missionários, mas eles estão realmente descobrindo que são concidadãos em Cristo. Esses atos de bondade não são exclusivos dessa missão. Isso está acontecendo em comunidades do mundo inteiro. Agora mesmo, missionários dedicados estão prestando muitas horas de serviço onde quer que seja necessário. Deus enviou uma multidão. Acredito em Deus e sei que é de Deus. Esta equipe aqui, tirando as árvores do quintal, e Deus sabe como sou grata. Em um período de 6 semanas, 3 furacões atingiram a costa do Golfo do Sudeste do Texas até a faixa ocidental da Flórida. A cada desastre, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias se organiza antes e depois para ajudar. Vejam como. Assim que vemos algo se formando no Atlântico ou no Golfo, procuramos determinar onde um centro de comando deve ser instalado. Como centro de comando, começamos a nos reunir na sexta-feira ao meio-dia. Estão ligando, né? Coordenamos com os armazéns dos bispos a chegada do caminhão, para que os suprimentos sejam descarregados e armazenados de modo adequado.
Vimos que os missionários de tempo integral são de grande ajuda. Esse desastre permitiu que eles entrassem na comunidade, mas também que servissem. Muito obrigada por essa oportunidade de ajudá-los. As equipes começam a chegar à noite e se apresentam. Podem ir ali se apresentar. Alguns desses trabalhadores dirigiram por 6, 7 horas para chegar. Você está acampando aqui? Sim, estou bem ali. O capitão da equipe vem e pega as ordens de serviço e nós designamos esse trabalho. Estão geograficamente juntos. Esse é o trabalho do centro de comando. Priorizar as ordens de serviço para identificar para onde enviar todos os voluntários que estão chegando. Isso já vai estar feito, então começa aqui e vá para o oeste. Ok. Para que causemos o maior impacto na comunidade. É incrível ver a união que acontece quando uma estaca ou ala doa voluntários. Número 97. Número 97, ok. Principalmente árvores e lonas. Eles se unem no Evangelho. Todas as idades, raças, cores. Todas essas diferenças são eliminadas quando estão ajudando alguém. Estamos aqui porque gostamos de servir e demonstrar amor e bondade aos outros, como Salvador. É uma junção de seguidores de Jesus enviada por Deus. Sou católico e tenho mormons e batistas me ajudando a limpar meu quintal. O Senhor nos manda deixar nossa luz brilhar. Acho que é por isso que escolhemos a cor amarela, para que brilhemos e forneçamos luz para aqueles que talvez estejam na escuridão após um desastre. Amém. Amém. Esta árvore aqui é a que caiu na minha casa. Eu estava no quarto quando caiu. Pedi ajuda e eles vieram e me ajudaram hoje. O que foi uma bênção. Depois que chega uma dessas tempestades, você sente como se toda a sua vida estivesse de cabeça para baixo. Ver a emoção das pessoas que estamos ajudando torna o dia realmente muito espiritual e emocionante. Na manhã de domingo, quando os trabalhadores acordam, eles podem se reunir com sua própria equipe no acampamento e tomar o sacramento. E começar o dia do Senhor com o pé direito. Nos reunimos hoje para servir. E poder sair para cumprir algumas ordens de serviço, isso lhes dá proteção espiritual, lembrando-os de que, quando estamos a serviço de nosso próximo, estamos a serviço de nosso Deus. A seguir, em um mundo tumultuado, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos prestam seu testemunho de Cristo ao mundo. E depois, os serviços humanitários da igreja e uma freira ortodoxa grega são parceiros ímpares para alimentar os famintos. Nossos queridos amigos do mundo inteiro, somos muito gratos por estar com vocês esta noite e falar no idioma que tanto amamos. O apóstolo Neil L. Anderson e sua esposa Kathy deixaram uma mensagem familiar para os santos francófonos, uma mensagem de esperança e fé. Queremos reforçar as coisas nas quais vocês acreditam e incentivá-los a ter fé nas coisas que não são vistas, mas são verdadeiras. Em fevereiro e março, uma série virtual de 6 devocionais diária foi realizada com 6 apóstolos para os santos de 18 a 30 anos de todos os continentes. Elders e sisters, estão nos vendo? Podem nos ouvir? Que bela visão! Amamos vocês e admiramos o que fazem para servir nesses tempos desafiadores. Em um devocional virtual para missionários do mundo inteiro, o elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos, falou sobre o poder da tecnologia no trabalho missionário moderno. Usando seus smartphones, vocês encontram, ensinam e orientam para o batismo pessoas que moram a milhares de quilômetros de distância e, às vezes, nem falam sua língua.
Vocês usam seus smartphones para produzir vídeos impressionantes. Estar atrás de uma tela não significa proporcionar entretenimento. Ajudamos pessoas a se achegarem a Jesus Cristo. Nós e as pessoas a quem ensinamos podemos nos aproximar de nosso Salvador Jesus Cristo. Cada um de vocês tem dons específicos. Usem-nos, compartilhem-nos. Ajudem uns aos outros a descobri-los. E o Senhor vai acelerar o trabalho. O mundo é um lugar frágil. Na reunião de cúpula de Fort Worth para a liberdade religiosa em outubro, o elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12, falou sobre como navegar com segurança pelas acentuadas diferenças de opinião e pontos de vista que surgiram em meio à recente pandemia e agitação mundial. As sociedades prosperam quando a lei e a cultura reconhecem, respeitam e protegem o valor de cada pessoa. Sinto-me grato e honrado por participar desse fórum interreligioso do G20. Falando sobre a natureza essencial da liberdade religiosa em meio à pandemia, o elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, tornou-se o quarto líder da igreja a falar no Fórum Interreligioso do G20, realizado virtualmente em outubro passado pela Arábia Saudita. Meu apelo é por respeito, cooperação e tolerância para soluções que diminuam a ameaça da Covid-19 sem isolar as pessoas de uma parte essencial de sua vida. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode unir as pessoas de todas as raças e nacionalidades e levar-lhes paz. Após um aumento nas tensões sociais e raciais nos Estados Unidos em 2020, Dallin H. Oaks, da primeira presidência da Igreja, falou em um devocional no campus da Universidade Brigham Young, no qual abordou o racismo, a construção de pontes e a cura olhando para o futuro. Nós que acreditamos no Evangelho, sejam quais forem nossas origens, devemos nos unir em amor uns pelos outros e por Jesus Cristo. Não vamos abrir uma disputa entre o passado e o presente para não comprometer nossos esforços de melhorar nosso futuro. No início do ano novo, o elder Garrett W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos, realizou a transmissão de um serão para os 2,3 milhões de adultos solteiros da igreja de 18 a 30 anos, convidando-os a receber as bênçãos de 3 convites especiais. Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Deixem que sua bondade e suas criações estimulem a imaginação de vocês, acalmem e consolem seu coração. Mudem o futuro agora. Desenvolvam relacionamentos entre muitas gerações que abençoarão vocês e as pessoas ao seu redor por muitos anos. E confiem no Senhor da colheita para ajudá-los a se tornarem melhores. Temos hoje a satisfação de anunciar os planos para a construção de 6 novos templos. A seguir, novos templos são anunciados, um número recorde de templos é inaugurado e templos em funcionamento começam a ser reabertos. Levaremos vocês até lá. Apesar da pandemia global, o rápido crescimento da construção de templos prossegue em todo o mundo. Temos hoje a satisfação de anunciar os planos para a construção de 6 novos templos. Na Conferência Geral de outubro, o presidente Russell M. Nelson anunciou que seriam construídos templos em Tarawa, Kiribati, Porto Vila, Vanuatu, Linden, Utah, Grande Guatemala, Guatemala, São Paulo Leste, Brasil e Santa Cruz, Bolívia. Desde a Conferência Geral de outubro, foi realizada a abertura de terra de 13 templos já anunciados. Nos Estados Unidos, foi realizada a abertura de terra dos templos de Moses Lake, Washington, Taylorsville e Red Cliffs, Utah, Bentonville, Arkansas e McAllen, Texas. Na América Central e do Sul, foi iniciada a construção de templos em Salta e Mendoza, Argentina, Cobán, Guatemala e Antofagasta, Chile. No Pacífico, na Ásia e no continente africano, foi realizada a abertura de terra dos templos de Bengaluru, na Índia,
Okinawa, Japão, Davao, Filipinas e Harare, Zimbábue. Bem-vindos à fase 3 de reabertura dos templos. Seu tempo no templo nessa nova fase de reabertura dos templos será familiar e diferente. Em maio de 2020, a igreja começou a abrir os templos existentes usando uma abordagem cautelosa de 4 fases para a Covid. Muitos templos já passaram pelas fases 1 e 2 e, em dezembro, a primeira presidência da igreja anunciou que alguns templos iniciariam a fase 3. Isso permite que todas as ordenanças do templo sejam realizadas, mas com um número limitado de pessoas. As idas ao templo devem ser agendadas e todas as diretrizes de segurança da Covid-19 devem ser seguidas no templo. Uma lista dos templos que estão na fase 3 e diretrizes detalhadas de segurança e programação estão em newsroom.churchofjesuschrist.org. O projeto de renovação da Praça do Templo prossegue com uma nova fase: consertar o piso de concreto com vazamentos da Praça Leste, que fica em cima de um estacionamento, e um novo paisagismo com um toque global. Teremos aqui um grande círculo com bandeiras de muitas nações do mundo que ajudarão a celebrar a natureza internacional da Igreja de Jesus Cristo. Com um resultado final que direciona mais o foco para o templo. O paisagismo dessa praça ao redor do templo abrirá o acesso ao templo e o tornará mais convidativo para que todos se sintam bem-vindos aqui. O trabalho também progride no terreno do templo. As pedras estão sendo retiradas com auxílio de andaimes e guindaste. Estacas interligadas vão escorar o solo ao redor da fundação do templo para o sistema de isolamento sísmico da base. Está quase concluída a escavação para a adição de 3 níveis com o início da escavação de um túnel que se conectará ao centro de conferências. Isso foi realizado mesmo durante um ano tumultuado. Tivemos distúrbios, tivemos uma pandemia, tivemos terremotos e grandes vendavais, mas a obra de renovação do templo continuou com força total. E com otimismo renovado para o que está por vir. Encontro milagres ao buscar respostas para problemas e soluções para essa difícil obra, e sei que o Senhor está nos guiando. Quando voltarmos, unida em todos os continentes e no tempo, a Organização das Moças fará 150 anos. O Festival Virtual de Música dos Jovens de 2021 presta testemunho por meio da música. E o primeiro evento de Amigo para Amigo conecta as crianças da primária em 13 idiomas. Essas histórias e muito mais nas notícias. Os santos dos últimos dias de comunidades de todo o Texas estão servindo a seus vizinhos depois que uma nevasca sem precedentes atingiu o estado, deixando milhões de pessoas sem energia, comida e água. 36 caminhões com alimentos, água e outros suprimentos do Armazém Central dos Bispos foram enviados às comunidades da área afetada. Os santos dos últimos dias têm sido fantásticos ao nos abençoar com água que podemos dar para os necessitados. No final de fevereiro, mais de 1 milhão de entusiastas da história da família em mais de 235 países participaram da Roots Tech Connect 2021, tornando esse o maior encontro nos 10 anos de história do evento. A família é isso. Os participantes ouviram palestrantes especiais, incluindo o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa Patrícia. Você agora é, e será então, parte de uma família. Em novembro, as moças de todo o mundo se reuniram para comemorar o aniversário de 150 anos da fundação da Organização das Moças da Igreja, comemorado por uma transmissão multilingüe a partir do Centro de Conferências em Salt Lake City. Esperamos que as moças que nos assistem se sintam incluídas. Elas fazem parte de centenas de milhares de moças do mundo inteiro que compartilham seus valores e sua dedicação a Jesus Cristo. A força do testemunho compartilhado por meio do poder da música, o Festival Virtual de Música dos Jovens de 2021 foi transmitido ao vivo em março com vigorosos testemunhos e músicas de jovens da igreja de todo o mundo. A música é a melhor maneira de divulgar o Evangelho, uma mensagem que você deseja que outras pessoas ouçam.
Luz de las Naciones realizou apresentações virtuais digitalmente em novembro e dezembro, transmitindo um coro virtual hispânico e destaques em vídeo de apresentações anteriores. A produção musical latina apresentou um elenco de mais de 1000 dançarinos, cantores e artistas, compartilhando a cultura e a fé dos santos dos últimos dias de toda a América Latina. Apresentado por crianças da primária e transmitido em 13 idiomas, o primeiro evento de Amigo para Amigo foi realizado em março. O programa, repleto de atividades, convidava as crianças a participar de atividades artesanais, canções e mensagens, ajudando-as a aprender sobre Jesus Cristo. Ele também está disponível em segmentos menores para que crianças, pais e líderes da igreja os utilizem como auxílio no estudo do Evangelho no lar. Do lado de fora, um container de transporte. Do lado de dentro, um milagre. Levaremos você até uma padaria automática móvel que alimenta milhares de famílias. É algo bíblico poder compartilhar pão. É uma experiência espiritual. Ao ver fotos de crianças segurando pedaços de pão e comendo esse pão quentinho, você só pode imaginar o que isso significa. No norte da Síria, há um acampamento que abriga cerca de 70 mil pessoas. A maioria é de refugiados do conflito que ocorre na região. Eu fui ordenada para ir à Síria e servir lá. E durante esse tempo, nós tivemos a guerra. Nós vimos a aflição do povo sírio. Tentamos ajudá-los de várias maneiras. Eles tinham dificuldade para obter pão quando se encontravam em áreas de difícil acesso, sem infraestrutura. Mas agora, graças a uma parceria entre a Madre Agnes, uma freira ortodoxa grega, e os serviços humanitários da Igreja de Jesus Cristo, muitos refugiados carentes de alimentos na Síria estão recebendo pão de uma maneira sem precedentes. Com a ajuda de uma padaria automática móvel, um conceito inovador, fruto de muito trabalho e inspiração. Fizemos algumas viagens com a Madre Agnes e visitamos várias padarias para ver como era o processo. E vimos uma padaria pequena que nos deu uma ideia. E então pensamos, poderíamos fazer a mesma coisa no container de transporte. Um container que pode ser transportado para áreas remotas por terra, ar ou mar. Nos sentamos no apartamento da Madre Agnes naquela tarde e desenhamos, literalmente em tiras de papel, uma espécie de planta de como ela seria. E alguns meses depois, lá estava ela, com a ajuda de muitas pessoas realmente bondosas, inteligentes e inovadoras. Com capacidade para produzir até 120 mil pães sírios de vários tipos em 24 horas, esse sistema agora atende a milhares de sírios. Em breve, mais 2 padarias móveis serão construídas no Líbano, outro país desesperadamente carente devido à escassez de alimentos. Ao ver fotos de crianças segurando pedaços de pão e comendo esse pão quentinho, você pode imaginar o que isso significa. É algo bíblico poder compartilhar pão com as pessoas. É uma experiência espiritual. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou A Igreja no Mundo, abril de 2021. Para ver a Igreja no Mundo online, acesse newsroom.churchofjesuschrist.org.